Olá, essa é a nossa unidade 4 do curso de Fundamentos da Educação, na licenciatura de Química, né? E o nosso tema vai tratar da educação e a globalização na contemporaneidade. Então, se espera que vocês leiam, né, o texto desta unidade, porque a gente vai tratar de alguns temas que são fundamentais para o papel ou para o trabalho do professor na contemporaneidade. E um dos temas que a gente vai ver então é essa questão da introdução à sociedade do conhecimento. É importante frisar que a sociedade do conhecimento ela é marcada pela facilidade de acesso à informação e principalmente devido ao avanço das tecnologias digitais. Hoje qualquer pessoa pode buscar informações pela internet a qualquer momento. No entanto, que eu acho que é o que a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? Esse cenário ele vai apresentar alguns desafios importantes, que vamos demandar essa ideia de que a gente tem que filtrar uma grande quantidade de dados disponíveis, né? E mais do que isso, a gente tem que saber como lidar com essas informações e transformá-las em algo significativo, né? E que resolva problemas e contribua para a sociedade, né? Essa é uma das principais demandas da educação contemporânea. No que diz respeito, então, à questão da sociedade da educação e da sociedade do conhecimento, segundo Morin, a curiosidade ela é essencial para desenvolver a inteligência geral e a educação ela precisa promover essa capacidade de questionar e explorar. No entanto, o modelo da sala de aula tradicional, né, o que a gente vê comumente, onde o professor é o único detentor do saber, muitas vezes ele sufoca essa curiosidade natural. E hoje a gente sabe que a gente precisa estimular uma abordagem que os alunos sejam agentes mais ativos de sua própria aprendizagem, né? Que é essa questão um pouco do fazer com que os estudantes se envolvam e se responsabilizem pelo seu próprio aprender, né? Que é essa ideia bem que aparece em relação às discussões que a gente percebe sobre o protagonismo e etc, né? A gente também um elemento central é essa questão da construção do conhecimento. E a gente percebe que a construção do conhecimento ela é mais eficaz quando os alunos eles participam ativamente do processo de aprendizagem. E o paradigma construcionista, né, propõe que os alunos aprendam ao experimentar, refletir e criar, né, que é essa ideia de que os estudantes eles devem aprender na prática as coisas, né? Então, métodos baseados como aprendizagem baseada em projetos, a sala de aula invertida, elas são exemplos práticos que vão promover, então, essa abordagem mais ativa dos estudantes, que vão colocar o aluno no centro do processo educativo. Uma outra questão fundamental nessa nossa unidade também é essa discussão sobre a teoria das inteligências múltiplas, né? Que Howard Gardner ele vai propor então essa teoria das inteligências múltiplas, que ela vai nos mostrar que não existe apenas um tipo de inteligência. Cada indivíduo ele possui habilidades diferentes que se manifestam de acordo com o seu contexto e experiências. Por exemplo, um músico pode ter uma inteligência musical desenvolvida, enquanto outra pessoa ela pode se destacar com habilidades lógico-matemáticas, né? Essa visão ela vai ampliar a forma como compreendemos e valorizamos também o potencial de cada aluno. E aí a gente adentra um pouco nesse mundo que é pensar o papel do professor, digamos assim, nesse novo tempo, digamos assim, na sociedade contemporânea, né? Na sociedade contemporânea, o papel do professor ele não vai ser apenas aquele cuja função é transmitir o conhecimento, transmitir informação. O professor ele vai começar a ser a proposta, né, a ideia central é que o professor seja um mediador, né? Que ele consiga operar ajudando os alunos a construir o seu próprio conhecimento. E isso significa repensar práticas instrucionistas e tradicionais, né? Como a aula expositiva, é preciso adotar métodos também que promovam o engajamento, que promovam debates, pesquisas e atividades mais práticas, né? Então seria um pouco esse o papel do professor nessa sociedade contemporânea. E os desafios que aparecem, digamos assim, em relação à era digital, é que com o avanço da tecnologia e do acesso à informação, ah, a informação ela se tornou mais fácil, né?
mas também a gente está diante de um grande desafio, né? Que cabe ao professor ele preparar os alunos para avaliar criticamente as informações que encontram e ensiná-los a aprender continuamente. E aqui este é o principal, digamos assim, esse é um dos principais objetivos da educação no século XXI, né? Que lida com essa ideia do aprender a aprender, se adaptar a constantes mudanças no mundo. Então, é um pouco essa, digamos assim, a demanda que a sociedade contemporânea nos traz em relação a essa questão dos desafios educacionais na era digital, né? E aí, uma coisa que vai aparecer muito forte, que a gente tem percebido, e eu, como professor, tenho também tendo que aprender a lidar, que é esse uso da inteligência artificial, né? E a inteligência artificial, ela está se transformando na nossa, digamos assim, na compreensão, né? Ela é uma inteligência que em si a gente não pode se voltar contra, né? Mas a gente precisa de alguma forma saber utilizá-la, né? E nesse caso, a IA, que seria a inteligência artificial, ela não é capaz de simular a criatividade, as intuições humanas, né, que são fundamentais para o aprendizado. O desafio, então, ela vai ser explorar essas tecnologias de forma ética enquanto preservamos o papel essencial do pensamento humano, crítico e criativo, né? Porque na realidade a inteligência artificial ela responde a demandas que nós seres humanos colocamos, digamos assim, questões e tudo mais, chamam de prompts, né? São as perguntas que a gente faz para a inteligência artificial, e ainda assim ela vai responder a partir do conjunto de informações que ela tem, mas vai responder aquilo que você pede, né? E é interessante também frisar que a inteligência artificial, e é o que nos difere dessa inteligência, ela não tem autoconsciência. A inteligência artificial, quando ela está respondendo, ela não tem noção que ela está respondendo algo errado, né? Ela só sabe que é o que a gente mais ou menos a gente compreende um pouco isso. Ela percebe que algo está errado se você colocar a informação, né? Ela vai te dar uma resposta. Se tu percebe que está errado, você fala, está errado. Aí ela vai fazer uma outra pesquisa, né? Enfim, é uma questão assim dessa autoconsciência que nós seres humanos temos, né? Também é importante frisar nessas demandas do educação nessa era da globalização, né? Pensar uma educação mais contextualizada. E aí a educação ela vai se tornar mais significativa quando a gente consegue relacionar o que é ensinado com o cotidiano dos alunos, né? E aí a gente tem que conseguir integrar disciplinas e promover a interdisciplinaridade, que ajuda a superar um pouco essa fragmentação do ensino e nos permite que os alunos vejam o aprendizado como algo conectado ao mundo real. Outro ponto fundamental é essa formação do educador, né? Para que os professores sejam agentes de mudança na educação, nesse caso, eles mesmo precisam estar em constante formação. E isso também significa ler, pesquisar, dialogar e criar continuamente. Quando o professor assume uma postura inovadora e reflexiva, de alguma forma ele inspira os alunos a fazerem o mesmo, né? E isso faz com que a gente crie um ambiente de aprendizado mais transformador, mais crítico, mais criativo. Enfim, para concluir, e esse é o tema da dessa nossa quarta unidade, né? Que é a questão um pouco que é importante frisar que a gente vive nesses tempos de grandes transformações globais e tecnológicas, né? E a educação ela precisa acompanhar essas mudanças. Tanto professores quanto os alunos, eles têm papéis ativos na construção de um conhecimento que seja mais significativo e transformador. E aí a gente precisa enxergar a educação como uma jornada colaborativa, né? Em que o aprendizado ele é constante e adaptado às demandas do nosso tempo. Então, a gente tem que pensar um pouco quando vai ministrar, trabalhar com a questão da educação, da sala de aula, pensar um pouco diferente daquele tipo de formação que nós tivemos, né? No meu caso, eu diria que eu tive quando eu estava na educação básica, há uns 35 anos atrás, né? Que o mundo mudou nesse meio tempo, então a gente tem que estar envolvido um pouco, disposto, na realidade, a
propor uma educação criativa, inovadora, para que a gente consiga mobilizar os estudantes, né? Então é isso, essa é a nossa quarta unidade. A gente trabalhou com esses temas da era digital, da sociedade da informação. Eu espero que vocês leiam o texto da unidade e qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem utilizar o fórum de dúvidas que tem na própria plataforma de vocês, certo? Bons estudos!